Olá pessoal, estou gravando aqui um vídeo para vocês rapidamente no intuito de tirar uma dúvida que alguns de vocês apresentaram na resolução da letra C do exercício da atividade avaliativa referente ao REL 2, né, o Roteiro de Estudos Orientados 2. Então pessoal, esse aqui é o exercício, eu vou apresentar aqui, fazer a leitura com vocês do enunciado e logo em seguida eu vou traçar algumas orientações para vocês de como vocês vão resolver esse exercício, tá? Parece um exercício muito complicado, mas na realidade ele não é complicado dessa forma, mas ele é um pouco trabalhoso, tá? Mas a ideia aqui por trás da resolução, ela é simples a partir do momento que a gente entende como que a gente vai organizar as informações para começar o projeto do circuito, certo? Então vamos lá. A figura 4.73, está aqui a figura, representa um circuito multiplicador. Então a primeira informação que tem aqui é que o circuito, a função dele é fazer a multiplicação. Que multiplicação que é essa? A multiplicação algébrica que a gente conhece, né? Ou seja, a gente tem as operações soma, subtração, multiplicação e divisão. A multiplicação, por exemplo, eu posso pegar e multiplicar aqui, fazer 3 vezes 2, né? Meu 2 está lindo. A resposta é 6, por exemplo, certo? 3 vezes 3, esse aqui o resultado é 9. Então, a multiplicação é essa operação que a gente já conhece. O que mais que fala aqui? Que recebe dois números binários, x1, x0 e y1, y0. Aqui tem outra informação. Então, a entrada do circuito são dois números. E esses números, eles são binários. Então, eu tenho aqui um número e aqui o outro. Como eles são números binários, eu preciso saber, né, eles vão ser representados com zeros e uns, mas eu preciso saber quantos bits serão utilizados para poder representar esse número dentro do circuito. Como aqui está mostrando, eu vou utilizar 2 bits, certo? Por isso que é x1, x0. Né? Então eu tenho aqui x1, x0, aqui no enunciado, né? y1, y0. E aqui o bit mais significativo é o 1, é o da esquerda, e o menos significativo é o da direita, que é o representado pelo índice 0. Né? Então, vejam só, eu tenho x1, x0, y1, y0, e aí eu vou ter várias combinações possíveis aqui para cada um deles, dentro das combinações de dois números binários, 2 bits. Né? Então, 00, 01, 10, 1 e 1. A mesma coisa que eu tenho para o x, eu vou ter para o y. Então, esses números são os números que eu consigo representar com 2 bits. Dessa forma, o que vai acontecer? Eu tenho um limite aqui de números que eu consigo representar nesse circuito por utilizar os 2 bits. Que são quais aqui? Que números decimais são representados por esses binários? 00 equivale ao 0, 01 equivale ao 1, 1 e 0 equivale ao 2, 1 e 1 equivale ao 3. Certo? Então é isso que eu estou representando. Eu posso ter o x, vou chamar esse complexo aqui de x1 e x0 de x e y1 e y0 de y, maiúsculo. Né? Qual que é o intervalo que eu consigo representar para esses dois números? É de 0 a 3. Esse é o intervalo que eu consigo representar. Certo? Então, ótimo. O que mais que eu tenho aqui no enunciado? Gera um número binário de saída Z3, Z2, Z1, Z0. Então, olha só, mais uma informação. O número de saída ele tem 4 bits. Né? E o que vai ser o valor dessa saída? É igual ao produto aritmético dos dois números da entrada. Então, o que é a saída Z? O Z simplesmente é igual a x vezes y, correto?
E quem que é o Z? O Z é um número binário com 4 bits. Ou seja, para a saída, eu já consigo representar um intervalo maior. Né? Daqui a pouco eu vou falar mais do Z. Porque aqui já vem, né, qual que é o comando do exercício. Projete um circuito lógico para o multiplicador. Então, o que o exercício quer? Ele quer que a gente faça o circuito multiplicador, a parte interna dessa caixinha. Eu já sei que eu vou ter 4 entradas e 4 saídas. Né? Então, aqui é a dica, o circuito lógico terá 4 entradas e 4 saídas. E dentro vai ter um conjunto de portas lógicas de operações aí booleanas que a gente vai definir, certo? No projeto, para poder colocar aqui dentro o circuito funcionar dessa forma que foi especificado. E aí, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou projetar um circuito? Depois que eu entendo como que o circuito vai funcionar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a tabela verdade. Certo? Tabela verdade. Como que a gente organiza a nossa tabela verdade? Deixa eu puxar a tela aqui um pouco. Como que a gente organiza a nossa tabela verdade? Nós vamos relacionar aqui as entradas. Quem são as entradas? x1, x0, y1, y0. As saídas, certo? E aí nós vamos colocar as combinações possíveis. Então, se eu tenho aqui 4 entradas, quantas combinações eu tenho? Para saber isso, basta utilizar a potência de 2. Né? Então, 2 elevado a 4, que é o número de entradas, nos dá 16 combinações das entradas. Então, quais são essas 16 combinações? Começa tudo em 0, depois 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 e 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 e 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 e 1. Última parte aqui, 1 e 1, 0, 0, 1 e 1, 0, 1, 1, 1, 0 e 1, 1, 1 e 1. Então está aqui as nossas 16 combinações da entrada. E agora a gente tem que preencher a saída. Para preencher a saída, sempre vai depender do problema que a gente está resolvendo, né? Então aqui a nossa saída, o que tem que ser o resultado? O resultado tem que ser o resultado da multiplicação, porque o z é igual a x vezes y. Então tem que ser verdadeira essa equação aqui para a gente preencher a tabela verdade, né? A gente tem que colocar o resultado lá. E aí como é que eu sei o que eu coloco na coluna do z? Se a gente fosse pensar sem ser em binário, como que seria essa tabela? X, y e z. 0 vezes 0 dá 0. 0 vezes 1 dá 0. 0 vezes 2 dá 0. E 0 vezes 3 dá 0. 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 3 dá 3. O que eu estou fazendo aqui? Todas as combinações de multiplicação dentro do intervalo que eu estou considerando. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. E 3 vezes 3 dá 9. Certo? Então essa é a nossa tabela completa, considerando os números na base 10 mesmo. Tranquilo?
Essa forma que a gente está projetando o circuito é utilizando os conhecimentos que a gente aprendeu na disciplina, né? Que é o quê? Fazer a tabela verdade, fazer o mapa de Carnot, por exemplo, ou fazer simplificação algébrica para poder obter o resultado, né? Obter o circuito. Qual que é o resultado? É o circuito minimizado dentro da soma de produtos aí, ou produto de somas, utilizando o mapa de Carnot. Né? O exercício ele pede várias opções, daqui a pouco eu falo isso. Certo? Existem outras formas de fazer um circuito multiplicador? Existem. Formas melhores? Existem. Porque aqui qual que é o problema? A gente está pensando dentro de um intervalo de 0 a 3, mas a gente sabe que existem muitos outros números e aí como é que ficaria esse circuito? Eu teria que construir uma tabela verdade gigantesca, né? Então não é viável. Existem, por isso, outras formas de implementar esse circuito. Mas aqui, como o exercício ele é pequeno, é um multiplicador pequeno, né? Então dá para fazer com tabela verdade e mapa de Carnot e simplificação. Certo? Então agora o que a gente tem que fazer? Esses valores do z que eu coloquei aqui na base 10 são os mesmos valores que eu tenho que colocar na outra coluna, só que em binário, né? Então vejam só, primeira linha 0 vezes 0 vai dar 0. Então quem que é o 0 com 4 bits? É isso aqui, tudo 0. Então vai dar 0 até a linha, essa linha aqui. Depois vai dar 1. Depois vai dar 2. Depois vai dar 3. Eu estou olhando aqui na tabela do lado aqui, né? Então agora é 0. Agora é 2. Depois é 4. Depois é 6. Depois vai dar 0, 3, 6 e 9. Bom, então preenchemos a nossa tabela verdade aqui para poder começar a projetar o circuito, né? E vejam que o Z precisa ter 4 bits para ele conseguir representar o 9. Né? Então, o resultado da multiplicação, normalmente, ele vai ter o dobro de bits dos valores das entradas. Então, as entradas aqui x e y, cada uma delas tem 2 bits. Então, a saída para conseguir representar os resultados tem que ter o dobro, né, aí da entrada. Certo? Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer mapas de Carnot. Vou apagar essa tabela aqui para a gente poder pensar o mapa de Carnot. E aí eu já estou chegando aqui na fase final do vídeo, né? Porque depois disso, basicamente, é vocês que têm que fazerem. Vocês é que tem que fazer aí. Então, olha só. Eu tenho 4 saídas. Z3, Z1, aliás, Z2, Z1 e Z0. Cada saída dessa, para projetar o circuito, eu preciso fazer um mapa. Então, quantos mapas eu tenho que fazer nesse exercício? 4 mapas. E aí, para o mapa Z3, o que eu vou olhar? Eu vou olhar toda essa coluna. Certo? Então eu tenho aqui x1, x0. Fazer aqui o mapa, né? E aqui y1, y0.
Espera aí que eu errei aqui, gente. Aí. Tem que lembrar que sempre inverte aqui, né? Essa posição. Bom, o que eu vou preencher agora? Olhando a coluna do Z3, eu vou preencher os valores do mapa. Então aqui eu tenho, né, aqui é bom, deixa eu organizar aqui. É bom dividir a tabela em grupos de 4 linhas, porque a gente consegue enxergar melhor, né? Eu gosto de fazer isso aqui, eu acho que facilita e a gente erra menos. E aí, uma outra coisa que pode ser feito é numerar as linhas. Começando do zero, né? E aí, lembrando que eu coloquei aqui todas as combinações na ordem, ou seja, cada linha das entradas, eu tenho representado o próprio número da linha. Então, a linha 0 está representada em 4 bits aqui o valor 0. Então, 0000. A linha 1 está representado 0001. Linha 2, 00, 1 e 0. E assim por diante, né? Então, está na ordem. Se não tiver na ordem, bagunça tudo. Então façam a tabela sempre na ordem, para na hora de passar para o mapa ser preenchido corretamente também na ordem, né? Porque não adianta nada fazer a tabela correta fora de ordem, porque depois na hora de passar para o mapa, se passar errado, o circuito inteirinho vai estar errado, né? Então aqui, ó, tem a posição das linhas e do jeito que eu fiz aqui, esse quadradinho é a linha 0, porque x 0000 e o y 00, né, na verdade. Depois 0001 aqui embaixo, esse aqui é o 1. Então veja o seguinte, se eu inverter o mapa igual eu inverti aqui, vai inverter linha e coluna também aqui no meu, né? Então eu poderia ter feito trocado, por exemplo, em vez de colocar o x1 e x0 aqui em cima, eu poderia ter colocado aqui embaixo no lugar do y e inverter a posição dos dois. Aí ficaria com a posição correta lá, não correta, né, mas a posição que nos outros vídeos eu utilizei. Aqui 00, 1 e 1 é o 3 e 00, 1 e 0 é o 2. Certo? Então, eu gosto de colocar esses números porque aí a gente vê onde está a posição de cada coisa e evita essa troca. Porque aqui, como eu inverti, eu poderia ter trocado, né? Então, olha só. 00 já foi. Agora, 01. 0100 vai ser o 4 aqui. 5. O 6 ele inverte, né? E o 7 vem para cá. Depois vem o 8 está aqui, né? 1, 0, 0, 0. Então esse é o 8. Aqui é o 9. Aqui é o 10 e aqui é o 11. Aqui é o 12. Aqui é o 13. Aqui é 14 e aqui linha 15. Pronto, agora a gente pode preencher sem medo de errar, prestando bastante atenção, obviamente. Qual que é o valor aqui dos 4 primeiros de Z? Tudo 0. Então eu posso preencher tudo com 0 aqui, ó. 0, 0, 0, 0. A mesma coisa vai do 4 até o 7, é tudo 0. Do 8 até o 11 também é tudo 0. E do 12 até o 15, só o 15 que é 1. Pronto, preenchi. Certo? Preenchi para quem? Para o Z3. O que vocês vão fazer? Preencher para todos.
faz um mapa separado para o Z2, um mapa separado para o Z1 e outro mapa para o Z0. Cada mapa vai trazer uma expressão. O Z3 aqui é o mais simples. Ele vai ter apenas esse aqui para simplificar. Então, o Z vai ser igual, o Z3 vai ser igual a x1, x0, y1, y0. Essa é a expressão do Z3. O Z2 vai ter a expressão dele. O Z1, depois que fizer o mapa, também vai ter. Mesma coisa para o Z0. Então, aqui vocês já vão ter o circuito que tem que ser implementado lá aliás, não implementado no Logsim, mas vocês já vão ter uma opção de circuito para poder verificar o custo. Então, depois que vocês fizerem tudo isso, desenhe o circuito e calcule o custo do circuito inteiro. O circuito inteiro são as quatro saídas. Calcula o custo e marca lá qual que é o custo. Vai dar um valor aqui, vou chutar qualquer coisa, 87. Não é isso não, eu estou só chutando para dar um exemplo. Então deu o custo lá 87, certo? Aí o que vocês precisam fazer? Precisam de uma segunda opção de implementar esse circuito aqui para comparar as duas e implementar somente a melhor. Então, para comparar tem que ter pelo menos duas. Se quiser fazer mais, pode fazer, mas o mínimo para comparar tem que ser 2. Vou dar uma dica para vocês como vocês vão obter um outro circuito. Quando vocês tiverem essas 4 expressões, vocês vão observar se tem como otimizar alguma coisa. Em que sentido? Imagine o seguinte. Vou dar um exemplo aqui diferente, mas é a mesma ideia. Imagine que vocês têm um circuito X, que é A vezes B vezes C, mais A barra vezes B vezes C barra, e tem um circuito Y, que é A barra B barra vezes C, mais A vezes B vezes C. Como que a gente implementaria esse circuito do jeito que ele está aqui? Seria da seguinte forma, eu tenho A barra, B barra, C barra, por exemplo, né? E aqui eu tenho as linhas de cada um deles. O X, ele é A vezes B vezes C. Então, A vezes B vezes C, que mais que é o X? Tem um outro termo, que é A barra vezes B vezes C barra, certo? Tudo isso numa porta OR. E aqui é o X. O Y, o que ele vai ser? A barra vezes B barra vezes C. E qual que é o outro termo? A vezes B vezes C. Numa porta OR, saída Y. Qual seria o custo desse circuito de acordo com a definição lá do exercício? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 portas lógicas. 6 portas lógicas mais. E aí o que a gente tem que contar na definição? Deixa eu dar uma olhada aqui. É o número de entradas, não é isso? Olha lá, ó. O custo é o total de portas lógicas somados ao número total de entradas de todas as portas lógicas do circuito. Então vejam só, todas as entradas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então 6 mais 16 que vai dar igual a 22.
Esse é o custo desse circuito. Mas o que eu poderia fazer aqui? Olha só, esse termo é igual a esse. Se esse termo é igual a esse, eu não poderia aproveitar esse termo que eu já fiz e ligar na porta lá de baixo do y e não precisar usar esse outro aqui de baixo? Poderia. Eu ia economizar um pouco nisso aí. Então vejam só. Quem vai ser o y aqui na verdade? Se a gente otimizar esse circuito. Vou até mudar aqui um pouco para o desenho ficar melhor. Eu posso simplesmente, vou botar em outra cor para destacar. Eu posso simplesmente pegar essa saída A vezes B vezes C e ligar aqui embaixo, ó, em vez de ter aquela outra parte toda que estava antes. Certo? Porque com isso eu vou ter um custo menor, vejam só. Quantas portas lógicas eu tenho agora? Eu tenho 5 portas lógicas. E quantas entradas a gente tem? Eu contei certo antes? Eu já o confiro. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Que vai dar 18. Então vejam que o custo dessa segunda opção é menor. Então qual que é o circuito que a gente poderia implementar nesse caso? Esse outro, porque ele tem um custo menor, vai ser mais barato, né? Então, essa ideia que eu acabei de utilizar nesse exemplo, dessas duas expressões aqui, vocês podem utilizar nesse exercício da letra C. Então faz a primeira opção com o mapa de Carnot e calcula o custo dela. Depois vocês vão observar essas 4 expressões do Z e verificar onde que dá para fazer esse tipo de otimização que eu fiz aqui. Aproveitar termos, aproveitar coisas, substituir de repente por porta XOR ou XNOR, certo? Analisar opções de otimizar trocando coisas do circuito a partir do resultado do mapa de Carnot. Isso vai dar um outro circuito mais otimizado, porque aí a gente está pensando no custo agora. E aí, aquele circuito mais otimizado, ele vai ser o que será implementado no LogSim. Certo? Então é isso, pessoal. Esse vídeo foi para poder dar uma direção melhor sobre a letra C, que tem alguns de vocês com dúvidas, como eu falei. Qualquer dúvida que tiver, entre em contato aí por e-mail, que a gente pode pensar, tirar as dúvidas, né? E para que vocês consigam resolver o exercício. Então, bom exercício para vocês e até mais.